Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar um pouco mais sobre o sintoma. Então, hoje pela manhã eu estava verificando os comentários dos vídeos do canal e um dos usuários do canal, que é participante aí com certa frequência, me fez um questionamento a respeito de se é comum durante as sessões de terapia dentro da psicanálise o paciente apresentar sintomas enquanto fala de algo que é incômodo a ele, e se isso é terapêutico e se é bom ou ruim. Eu até comecei a responder para este usuário nos comentários, como eu costumo fazer, porém eu me dei conta de que é uma temática muito importante e que eu não daria conta de, em texto, esclarecer como eu gostaria as questões. Então resolvi gravar este vídeo para estar esclarecendo de uma maneira um pouco mais detalhada essa questão do sintoma. Então a primeira coisa é que eu já tenho um vídeo falando sobre sintoma no canal para psicanálise. Eu vou deixar o link na descrição deste, então eu não vou estar explorando tão detalhadamente o que é o sintoma, porque seria repetitivo. Quem tiver interesse assiste. Aqui eu vou estar falando exatamente dos dois tipos de ver o sintoma dentro da psicanálise. Então existem duas formas principais que eu tenho acesso. Se existem outras aí eu não tenho acesso, mas até onde eu tenho acesso existem duas formas principais de se ver o sintoma. E eu vou estar esclarecendo um pouco o que são essas duas formas de se ver. Isso é interessante, talvez mais pessoas tenham dúvidas, porque durante inclusive um dos grupos de estudos a respeito de um dos casos do Freud, o caso Dora, que a gente realizou esse ano na universidade, uma das dúvidas de um dos alunos que foi levantada foi justamente esta questão, sobre a forma do sintoma se apresentar e o que seria o sintoma. Então eu creio que talvez essa explicação seja útil para mais pessoas. Primeira coisa, há duas formas de se ver o sintoma. Em uma delas, você pode ver o sintoma como uma simples manifestação do inconsciente, ou como o sintoma sendo o sinal de algo. Quando você vê o sintoma como sinal de algo, tudo vira sintoma. Literalmente, o fato de você estar respirando é sintoma de que você está vivo. E essa forma de ver não é errada. Então fique bem claro que eu não estou estabelecendo certo ou errado. Não existe uma forma mais certa de se ver o sintoma do que outra. Sintoma de fato é sinal de algo. Isso até mesmo perante a medicina. Então o sintoma é sinal de que você está com uma doença. Então o sintoma como sinal de algo dentro da psicanálise engloba tudo. Então você pode ver tudo como um sintoma. Isso não é errado, isso é necessário se estabelecer que você está partindo desse parâmetro, que se diferencia se você estiver partindo do parâmetro de ver o sintoma como algo gerador de sofrimento. Aí é uma outra visão que restringe mais esse conceito. Então, quando nós vemos o sintoma como algo que gera sofrimento, é diferente de ver como sinal apenas de qualquer coisa. Neste caso, ele vai ser sinal de especificamente algo. No caso da área da medicina, vai ser sinal de uma infecção, sinal de um vírus, sinal de uma bactéria, sinal de um desarranjo no organismo. No caso da psicanálise, vai ser sinal de que há um conteúdo que precisa ser trabalhado. E aí, nós temos que partir de um desses dois parâmetros para estabelecer a resposta para as perguntas desse usuário. Então, se eu vejo a questão do sintoma como um sinal de qualquer coisa, obviamente que durante a sessão terapêutica vão se apresentar vários sintomas enquanto o paciente fala. Porque o fato dele estar ali é um sintoma, o fato de ele estar respirando é um sintoma, o fato de ele estar falando é um sintoma, ou de ele não falar é um sintoma. Então tudo é um sintoma. Inevitavelmente vai se apresentar sintomas durante o atendimento do paciente. Se nós vermos o sintoma como algo que gera sofrimento, aí nós restringimos um pouco essa questão. Então, durante a sessão terapêutica, pode ser que o paciente apresente sintomas. Espera-se que ele apresente, porque o sintoma vai ser uma porta de entrada para o terapeuta. E nós já vamos ver melhor o porquê.
Porém, pode ser que talvez em uma primeira sessão ele não apresente sintomas, vendo no sentido de que sofrimento é o sintoma como algo que gera sofrimento. Porém, possivelmente, e para que a sessão seja proveitosa, ele futuramente, em próximas sessões, terá que apresentar algum sintoma. Se ele não apresentar nenhum sintoma, vai ficar complicado o trabalho do terapeuta. Talvez o terapeuta tenha que caminhar ele para um outro. Porque o sintoma é a porta de entrada do terapeuta, pensando nesse sentido do sintoma ser algo que gera sofrimento. Por que a porta de entrada? Primeira coisa é que é justamente o sintoma quem leva o paciente à terapia. Então você vai na terapia por quê? Porque você está se sentindo deprimido. É uma coisa que te gera sofrimento, é um sintoma. É um sintoma, perante a psicanálise, é um sintoma que há algo de muito errado no seu entendimento. Então o paciente entende que há algo de muito errado na vida dele. Por isso que ele está se sentindo deprimido, e isso é um sintoma do fato de ter algo errado na vida dele. Durante a terapia em si, o sintoma ele vai ser digamos, um alerta para o terapeuta. Então, durante a sessão de terapia, o xiste, por exemplo, que é uma manifestação do inconsciente, é um sintoma. O ato falho é um sintoma. Eu tenho outros vídeos também falando a respeito disso. É uma coisa meio coloquial para a psicanálise. Dentro do estudo mínimo da psicanálise você já tem um entendimento que é isso. Caso seja um leigo que esteja assistindo esse vídeo por curiosidade, eu recomendo que dê uma navegada no canal e veja alguns dos conceitos básicos da psicanálise. E inclusive tem um vídeo a respeito das defesas do eu ou das defesas do ego, que vão favorecer também a você entender um pouco melhor essas questões, que eu não posso ficar explicando em cada vídeo o que é minimamente cada um dos conceitos básicos, porque tornaria demasiadamente longo e iria ser incômodo para quem já tem um entendimento do que são essas questões. Enfim, o xiste, o ato falho, o sonho, o esquecimento, a maioria dessas defesas do eu, do ego, são sintomas. E são através desses sintomas, dessas manifestações do inconsciente, que o terapeuta vai conseguir direcionar esse paciente para o conteúdo reprimido. Então, para aquele conteúdo que está reprimido no inconsciente dele, que está gerando o sofrimento dele. Digamos assim, esclarecendo, para não falar em termos médicos, também vamos quebrar um pouco essa história e ficar usando sempre a medicina como exemplo. Vamos pegar um exemplo mais prático do dia a dia das pessoas. Você tem um carro. Esse carro tem um sistema de alarme. No meio da tua noite, alguém vai lá e força o teu carro e dispara o alarme dele. O fato de você ir lá e desligar o alarme, possivelmente não vai fazer com que o ladrão deixe de tentar roubar o teu carro. E se você não fizer nada a respeito, provavelmente ele vai roubar. Até mesmo porque quando você desliga o alarme, você elimina uma das poucas coisas que talvez fosse um pouco inibitória para ele. E é justamente o que ocorre com o sintoma. Então, dentro da psicanálise, quando você apresenta um sintoma, e daí a crítica da psicanálise a outras abordagens que tratam o sintoma e não o gerador dele, é justamente isso. O fato de você eliminar o sintoma não elimina o conteúdo que está gerando sofrimento no paciente. E automaticamente esse conteúdo vai continuar gerando sofrimento por outra área. Então, se você elimina ou desliga o alarme, o som não vai mais te incomodar, mas amanhã cedo vai te incomodar quando você for lá pegar teu carro para ir trabalhar e ele não estiver mais lá. Do mesmo modo na psicanálise. Então, se você elimina um vício, por exemplo, de uma pessoa, aquele vício foi eliminado, mas o conteúdo gerador daquele vício não foi resolvido. Automaticamente aquele vício vai se deslocar. Então a pessoa deixou de beber, deixou de fumar, mas passou a comer em excesso. O que não vai dar câncer para ela, mas talvez dê diabetes, hipertensão. Então você deslocou o sintoma, você não resolveu, porque você não resolveu o gerador do sintoma. O mesmo ocorre dentro da medicina. Então você resolver dar para o paciente um comprimido para dor de cabeça, não vai eliminar a infecção que está gerando a dor de cabeça. Então a dor de cabeça é um sintoma. Não é o problema. O problema é a infecção que está se desenvolvendo nele. Se você não resolver, você pode deixar ele sem dor de cabeça e ele vai acabar morrendo por aquela infecção. Então, é necessário se resolver a origem do sintoma. E isso é o importante para o terapeuta. Por quê? Porque a partir desse sintoma, ele sabe
aonde buscar a origem. Assim como a partir da dor de cabeça, o médico, no caso, vai saber que existe a possibilidade daquela pessoa estar com um vírus, estar com uma bactéria ou com uma infecção, do mesmo modo, a partir dos sintomas, o psicanalista sabe um direcionamento para o qual indicar para esse paciente. Assim como, por exemplo, o alarme do teu carro disparando é um indicativo forte de que tem alguém tentando roubar ele ou, no mínimo, bulindo nele. E aí, quando o paciente apresenta durante a sessão esse sintoma, este ato falho, por exemplo, ele dá um indicativo para esse terapeuta de onde pode estar o problema. Então, por exemplo, eu estou falando da minha esposa e de repente eu cito o nome de outra mulher durante o que eu estou falando da minha esposa. Então, a Maria isso, a Maria aquilo, a Maria cuida dos filhos, a Maria faz isso, a Maria faz aquilo, de vez em quando a Maria me enche a paciência, a Maria quer que eu tenha dinheiro para tudo, eu não tenho. E a Luana, como é que é? Luana? Claro que o terapeuta não vai apresentar deste modo. Ele possivelmente vai deixar que ele fale e aí quando der uma pausa, o que ele vai falar? O terapeuta vai trazer para o paciente, você pode me falar qual que é o nome da tua esposa mesmo? É Maria, que eu tive a leve impressão de você ter falado Luana. Quem que é a Luana? Muitas vezes esse paciente não vai aceitar de primeira essa intervenção. Então ele vai disfarçar, vai trocar de assunto, vai continuar o que ele estava falando. Normal, tranquilo, sem problemas. O terapeuta vai deixar que siga, porque possivelmente, se isso é um problema, esse paciente vai novamente fazer a mesma coisa. Ele vai trocar o nome de outra pessoa por Luana, ou ele vai esquecer o nome da esposa, ou ele vai... alguma manifestação nova ele vai apresentar. E aí o terapeuta novamente vai interceder nisso. Até o momento em que seja tão claro, tão descarado, que o paciente já não tenha mais como negar. Até o momento em que ele esteja chamando a mãe dele de Luana, ele vai ter que explicar quem é a Luana, porque não tem mais como ele disfarçar isso. E aí é nesse aspecto que está a porta de entrada para o terapeuta. Então é nesse momento em que ele identifica esse ato falho dele trocar o nome da esposa pelo nome de Luana, ou trocar o nome da mãe por nome de Luana, trocar nomes. Neste ato falho é que ele vai acabar dando um indício, literalmente o sintoma, o sinal pro terapeuta de que ali tem alguma coisa para ser trabalhada. Então é isso quem vai direcionar a terapia e vai possibilitar que o paciente trabalhe com conteúdo que é importante e é necessário para ele. Ok? Diante de toda essa explicação, um pouco longa, mas justamente por isso eu quis gravar a respeito e não apenas responder nos comentários, porque eu precisava fazer uma explanação um pouco extensa para deixar mais clara essas questões. Eu acredito que o sintoma é uma coisa muito importante de ser trabalhada, então por isso eu optei por gravar e não apenas escrever. E diante disso, creio que agora nós estejamos habilitados a responder as 3 perguntas do nosso caro seguidor, que eu queria inclusive parabenizá-lo, porque ele tem se demonstrado bastante empenhado na finalidade de aprender sobre a psicanálise. Eu pessoalmente gosto muito disso, me é de agrado. Todos que seguem o canal sabem que a psicanálise é uma área que me é de muito apreço, e quanto mais pessoas nós estivermos representando essa área com dedicação, melhor será. Então, mesmo que essa pessoa não represente oficialmente como formada em psicanálise, mas o fato de ela estar divulgando o conhecimento já é uma porta de entrada e já é uma coisa apreciável, até mesmo porque eu também não sou formado nem na área de psicologia nem de psicanálise. Eu sou apenas um estudante de ambas as áreas atualmente. Oficialmente estudo então dentro de universidade tanto a psicologia quanto a psicanálise, porém a formação em psicanálise se dá de um outro método, mas não cabe aqui também ficar falando a respeito. Vamos direto ao ponto, que é responder os questionamentos do nosso caro seguidor. O primeiro questionamento dele: se é comum que ao falar de algo que incomode o paciente apresente sintomas. Sim, é comum. Espera-se que ele apresente sintomas para que isso dê uma noção para o terapeuta de para onde tem que direcionar a terapia. Se ele não apresentar sintoma nenhum, vai complicar a situação da terapia. E geralmente já foi motivado pelo sintoma que ele foi buscar a terapia. Então foi por causa de um sintoma que ele foi em busca de uma terapia, seja na psicanálise ou seja em qualquer outra abordagem. Se isso é bom ou ruim,
É a segunda pergunta dele. Bom, se considerarmos para a efetividade da terapia, principalmente na psicanálise, é necessário. Então não é uma questão de ser bom ou ruim. É necessário, diante da psicanálise, que o paciente apresente alguns sintomas para que o terapeuta tenha como trabalhar em cima desses sintomas. Assim como é necessário que você apresente sintomas de dor de cabeça, dor de estômago, para você buscar um médico e saber o que está acontecendo com o teu organismo. Então, dentro da psicanálise se entende que o sintoma é necessário. A psicanálise, ela tem muitas ressalvas ao se referir a algo como bom ou ruim. Isso seja o que for. Então, mesmo diante das próprias estruturas psíquicas, você falar que o neurótico é bom e que o psicótico ou o perverso é ruim, não cabe dentro da psicanálise, não se tem esse entendimento. O neurótico tem as suas características, a sua forma de entender e trabalhar com o mundo, o psicótico tem as dele, assim como o perverso vai ter as deles. Eu só preciso diferenciar, eu não preciso determinar que um é bom ou ruim. Então, respondendo a sua pergunta, não é uma questão de ser bom ou ruim. É necessário para o andamento adequado da terapia que se manifestem alguns sintomas, sim, para que o terapeuta tenha um direcionamento. E respondendo a terceira pergunta, se isso é terapêutico. Bom, o ato do sintoma em si, ele não é necessariamente terapêutico, ele é parte importante da terapia. Terapêutico vai ser o paciente falar a respeito do sintoma. Então ele manifestar o que motivou aquele sintoma, ele expressar, ele expor, ele conseguir ressignificar aquele sintoma, isso vai ser terapêutico. O sintoma em si, ele é uma porta de entrada para a terapia e ele é um fator importante para o desenvolvimento da terapia. Então podemos sim considerar como terapêutico, por mais que ele não seja, ele por si só não seja terapêutico. Ele é um dos elementos do efeito terapêutico. Creio que foram respondidas as 3 perguntas principais que o usuário do canal me fez. Espero que as outras pessoas que estão tendo acesso a esse vídeo também tenham apreciado e tenham entendido o que eu me propus a explicar aqui. Acessem o canal, se inscrevam, cliquem em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos. Acessem os outros vídeos, estamos com mais de 230 vídeos aí no canal a respeito de psicologia e filosofia. É isso. Obrigado a todos pela atenção. Meu carinho a todos os participantes e usuários do canal. Vocês são muito importantes para mim, manifesto um carinho frequentemente no uso do canal, nos comentários. Isso para mim é muito bacana. Fico muito feliz de que o canal esteja sendo utilizado para as pessoas para estudo, para leigos estarem entendendo um pouco mais a respeito das áreas, das abordagens. Essa é a intenção. Então a intenção a princípio do canal é justamente dar acesso a pessoas que não têm entendimento do que é a psicologia, dar um acesso mais facilitado para elas do que é a psicologia, quais são suas áreas de atuação. Essa é a proposta inicial do canal. Alguns trabalhos têm ficado um pouco mais requentados, tenho trazido mais citações, tenho deixado eles até mais chatos, entre aspas, no popular mesmo, porque muita gente também está se utilizando o canal para estudos na áreas da escola ou nas universidades. Então eu também tenho sentido uma necessidade, um compromisso da minha parte de estar disponibilizando um pouco mais de conteúdo embasado. Mas dentro do possível eu tento deixar a linguagem o mais acessível possível. Me enrolo às vezes um pouco, mas faz parte também. Às vezes nessa questão de ficar pensando como que eu vou deixar esse conteúdo mais acessível, você acaba dando umas travadas, tem que repensar algumas formas de expor, que muitas vezes para você são claras e para quem está assistindo pode não soar tão claramente assim. Novamente, meu carinho a todos vocês usuários do canal, participantes, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.